O ministro Alexandre de Moraes acolheu a denúncia da PGR e decidiu, nesta segunda-feira, abrir o inquérito contra Eduardo Bolsonaro por suspeita de articular, junto ao governo norte-americano, sanções contra os membros do STF, da PGR e da Polícia Federal. Moraes será relator da investigação que vai apurar Eduardo pelas suspeitas de coação, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O ministro ainda fixou um prazo de 10 dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro depor sobre o caso na Polícia Federal. No despacho, Moraes justificou o interrogatório de Bolsonaro em razão dele ter sido o principal beneficiário das ações a serem apuradas no inquérito contra o filho. E, além disso, pelo fato do ex-mandatário já ter dito publicamente que sustenta a estadia do filho no exterior. O ministro ordenou que a Polícia Federal monitore e selecione as postagens de Eduardo nas redes sociais que foram citadas na denúncia enviada mais cedo pelo PGR, Paulo Gonet. Nas redes sociais, o deputado Lindbergh Farias publicou um vídeo logo após a determinação de Moraes, ressaltando que, na semana passada, já havia protocolado na PGR uma queixa-crime contra Eduardo, com o objetivo de apurar sua atuação nos Estados Unidos. Porque, na verdade, eles estão trabalhando por sanções contra todos os ministros, contra o procurador-geral, contra membros da Polícia Federal, contra familiares, sanções que podem, inclusive, impedir as pessoas de usarem cartão de crédito. E tem mais, Jair Bolsonaro vai ser intimado para depor. Olha o que ele fala aqui. Oitiva de Jair Messias Bolsonaro, para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, por ser diretamente beneficiado pela conduta descrita. É o que a gente colocou na nossa representação. Coação no curso do processo. Ou seja, Bolsonaro está sendo beneficiado por toda essa campanha que ele está fazendo nos Estados Unidos. E também por já haver declarado ser o responsável financeiro pela manutenção do Eduardo Bolsonaro em território americano. Por fim, eu, por ter feito a representação, o procurador-geral pediu que eu fosse ouvido pela Polícia Federal para levar provas, documentos. Eu quero dizer o seguinte, eu tenho muita coisa. Quero falar até para você, Eduardo Bolsonaro, não adianta apagar vídeo, Twitter, nós temos tudo documentado e vamos entregar, porque o crime cometido por você é de traição nacional. Você somente aí fora utilizar uma potência estrangeira para tentar sanções contra ministros de um poder independente, isso aqui é crime. É a continuação da depredação do dia 8 de janeiro. Isso é golpe continuado. O senhor vai ter que se haver com a justiça. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu ao Supremo Tribunal Federal que autorize a abertura de inquérito contra o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. O parlamentar é acusado de atuar contra o judiciário brasileiro e a soberania nacional para tentar livrar seu pai da prisão por tentativa de golpe contra a democracia brasileira. De acordo com Gonet, o parlamentar do PL tem promovido articulações junto ao governo norte-americano para impor sanções contra integrantes do STF, da PGR e da Polícia Federal. Essas ações teriam como pano de fundo o avanço de processos que investigam Jair Bolsonaro, entre eles a ação penal por golpe de Estado, que tramita na primeira turma da Corte. A PGR vê nas ações de Eduardo uma tentativa deliberada de intimidação institucional. O pedido afirma que o parlamentar age com propósito de retaliação, transmitindo ameaças públicas contra autoridades diretamente ligadas às investigações e aos julgamentos em curso. A PGR pontua que, desde o início do ano, o deputado federal Eduardo Bolsonaro vem, reiterada e publicamente, afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai. Apontado em denúncia em curso no Supremo Tribunal Federal como líder de organização criminosa empenhada em romper com a ordem institucional democrática para se estender à frente da presidência da República, não obstante os resultados das eleições de 2022. O documento também informa que essas manifestações têm se intensificado na medida em que a ação penal contra Jair Bolsonaro evolui e o tornou réu como líder de organização criminosa contra o Estado de Direito, o regime democrático e o funcionamento dos poderes.
É dado intuir dessas providências a que o senhor Eduardo Bolsonaro se dedica com denodada diligência o intuito de impedir, com a ameaça, o funcionamento pleno dos poderes constitucionais do mais alto tribunal do Poder Judiciário, da Polícia Federal e da cúpula do Ministério Público Federal, com isso atentando contra a normalidade do Estado Democrático de Direito. A gravidade da ameaça de pena de morte civil internacional que está sendo manejada é evidente por si, informa outro trecho do documento da Procuradoria com 13 páginas que se tornou público na tarde desta segunda-feira, após o ministro Alexandre de Moraes retirar o sigilo da investigação. No pedido, Gonê solicita que a Polícia Federal ouça o deputado do PT, Lindbergh Farias, autor da representação que motivou a apuração, e colha possíveis documentos que sustentem os fatos. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, publicou em suas redes a decisão da PGR com base em sua representação criminal, alegando que o sistema de justiça brasileiro está sob ataque externo, articulado por um parlamentar licenciado que age contra sua própria pátria. É imprescindível que o Supremo Tribunal Federal atue com firmeza. A prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro é necessária para preservar a soberania nacional e garantir que ninguém esteja acima da lei. Quem conspira contra o Brasil deve responder por seus atos, escreveu o parlamentar do PT. A PGR também recomenda que Jair Bolsonaro seja ouvido, apontando o vínculo direto com o caso. O inelegível ainda não se manifestou. A solicitação de Gonê foi encaminhada ao presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, e distribuída para Moraes, que é relator na Corte do Inquérito das Fake News e da Ação Penal sobre a tentativa de golpe de Estado. O pedido do Procurador-Geral da República já é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, numerado, e vai transcorrer sobre sigilo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu enviar a Alexandre de Moraes, por prevenção, o inquérito que apura coação no curso do processo contra ministros do Supremo por parte do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro é Alexandre de Moraes, o relator. Ele é quem vai ditar o rumo desse pedido de investigação. O Paulo Gonê comunicou na semana passada a equipe dele, depois que Eduardo Bolsonaro fez falas dizendo que quanto mais o processo contra o pai dele na primeira turma do Supremo andar, maior será a pressão sobre o relator do processo, que também é Alexandre de Moraes. Gonê viu ali clara coação no curso do processo, pediu para a equipe formular, apresentou no protocolo do Supremo no domingo a queixa contra Eduardo Bolsonaro, e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o inquérito fosse enviado por prevenção para Alexandre de Moraes, que já agiu decretando sigilo no curso da investigação. Então tá aí a informação para você. Alexandre de Moraes é o relator desta queixa da PGR, há um inquérito numerado, vai correr sob sigilo. A PGR, como eu contei, logo depois que o Márcio Falcão trouxe a notícia, vê coação no curso do processo contra os integrantes do Supremo, e quem deu base a isso foi o próprio Eduardo Bolsonaro. As acusações contra o judiciário brasileiro por parte do governo norte-americano aumentam após Marco Rubio dizer que há grande possibilidade de Moraes sofrer sanções. O secretário de Estado norte-americano afirmou que o país pode aplicar uma lei que permite punir estrangeiros por violação de direitos humanos. O deputado republicano Corey Mills alegou a Rubio que Moraes age politicamente para perseguir Bolsonaro, considerado aliado de Trump. Agora que a PGR pediu investigação contra Eduardo Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes assumiu o caso, vale lembrar este vídeo em que o Eduardo confessou que o deputado Felipe Barros agiu junto com ele para tentar utilizar agentes estrangeiros para intervir no Brasil. Só para lembrar, tá? Semana passada, eu e o Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil.